Você está assistindo o programa Pedro Filete. Está começando mais um programa Pedro Filete. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou aqui com o médico veterinário e professor universitário Arthur Alonso. Ele que já foi meu professor, ele vai contar aqui se eu fui bom aluno, se eu era muito labiado, não sei. Ele vai contar tudinho aí pra vocês. Prazer ter você aqui na nossa casa. Primeiramente, gostaria de agradecer também, Pedro, pelo convite. É sempre bom ter a oportunidade de chegar à casa das pessoas, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre um pouquinho do que a gente faz. E estando com você, que é uma pessoa que eu já conheço, também me sinto mais confortável. Obrigado mais uma vez. Não, que isso, é uma honra ter você aqui no meu programa. Eu sei que você é um ótimo profissional e adorava suas aulas, apesar de ter muita dificuldade nas provas, mas adorava suas aulas porque são aulas muito boas e a sua presença aqui nesse programa é ser inevitável. Bom, eu fiz algumas perguntas para você e peguei algumas nas minhas redes sociais. Falei que o médico veterinário ia estar aqui e muitas pessoas mandaram, porque eu sei que você tem clínica e eu quero saber dessa rotina toda, então vamos ler as perguntas aqui. Como é que é a rotina da clínica e quantas pessoas você tem na sua equipe? Bom, a gente tem um hospital, né? E então uma rotina de hospital é uma rotina sempre um pouco mais intensa em relação à emergência. Não é uma clínica, é um hospital. É um hospital veterinário. Ah, que legal, achava que era uma clínica. Então por ser 24 horas, a gente está mais acostumado com situações de emergência, pacientes mais críticos, né? A equipe varia de acordo com o período, né? A gente deve ter uma equipe total em torno de 50, 60 pessoas e por turno a gente tem de 15 a 20 pessoas. Mas a rotina ela é muito intensa por ser um hospital, as pessoas nos procuram mais para atividades mais intrínsecas a emergências, né? Atropelamentos, alguns animais que estão vomitando há mais tempo, situações como essa. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o equipamento médico veterinário que foi um divisor de águas? Como citou aqui a pessoa que citou, falou do antibiótico para a medicina humana. Tá. Qual que é um aparelho que você acha que foi um divisor de águas para a medicina veterinária? Eu acho que na medicina veterinária, né, a gente se acostumou a trabalhar com pouco durante muito tempo, né? É uma profissão que não tem o mesmo tempo que a medicina. E da mesma forma a gente não consegue obter os mesmos recursos que a medicina. Então a gente meio que se acostumou a trabalhar com o que tem e com o que a gente pode pagar dentro da medicina. Eu acredito que em cada área tenha sua especificidade. Se a gente pensar em oftalmologia, a gente tem alguns equipamentos que são divisores de água. Se a gente pensar, talvez, na parte de internação, que é uma parte que está muito com relevância hoje, a gente pensa na hemogasometria, por exemplo, que é um equipamento que te dá precisão de como o paciente está em tempo real e te permite fazer um tratamento mais específico. Mas como a gente está acostumado a trabalhar com coisas que a medicina não usa mais, né, e para a gente tem uma utilidade enorme, né, eu não estou nem falando de sucata, eu estou falando de equipamentos que a gente não poderia pagar com o que a gente tem de custo na veterinária. Então eu acho que para a veterinária a gente meio que foi acompanhando. As descobertas da medicina passaram a ser as nossas descobertas, né? Que legal. Você acha importante estágio, assim, na época de formação? Você fez estágio? Conta um pouquinho. Tem estagiário no seu hospital veterinário? O que você acha de fazer estágio? Bom, na verdade, não é de questão de ser importante ou não, né? Eu acho que o estágio é primordial para a formação do médico veterinário. Se a gente extrapolar para a área de saúde de maneira geral, a medicina, a odontologia, a biologia, é praticamente impossível formar um profissional da área de saúde sem estágio. O estágio ele é intrínseco para a faculdade de medicina. Você imagina você atender um paciente e fazer uma coisa que você nunca tenha visto alguém fazer ou nunca tenha feito, né? Então não dá para imaginar. Eu fiz muito estágio. Eu, desde o primeiro ano de faculdade, eu trabalhei com pinguim, trabalhei com lobo marinho, trabalhei com cavalo, com cachorro, com gato. Então eu tive a oportunidade de ver muita coisa. Você gostava mais de pequenos ou de grandes na época da faculdade? Mudou muito isso? A minha formação, eu sempre falo isso para vocês, né, para os alunos, porque a minha formação foi dessa forma. Eu entrei imaginando que ia fazer uma coisa, comecei a mexer com outras coisas e hoje trabalho com outras. Então isso muda muito, muda bastante. A gente vai conhecendo e vai percebendo que às vezes a gente realmente gosta de uma coisa, às vezes é uma novidade. E às vezes a gente começa a gostar de outra que a gente nem conhecia. Muda sim, muda bastante. Trabalhar com vida é uma coisa maravilhosa, né? Uma profissão linda, veterinário, médico, né? Dentro dessas profissões da área de saúde, são profissões muito bonitas. E eu queria saber o que é mais compensador, assim, de ser médico veterinário. Claro que deve ter muitas coisas boas, muitas coisas ruins também. Porque a prática deve ser bem intensa, deve ter vários problemas. Mas o que você acha mais compensador mesmo de ser médico veterinário? Que você chega e fala, escolhi minha profissão certa, estou no caminho certo. Olha, eu sou um cara meio suspeito para falar sobre isso, porque eu gosto muito de comunicação, né? Por isso que eu estou na área de ensino.
e poder passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire com a prática. Então, se a gente pensar, eu acho que dentro da medicina veterinária, eu acho que o fato de salvar vidas é muito bacana, né? A oportunidade que você tem de pegar, às vezes, um paciente que apresenta um problema e uma manobra, com uma prescrição, você conseguir salvar esse paciente. Isso é muito legal. Mas, como eu disse que sou suspeito, eu gosto muito também da oportunidade de formar profissionais. Treinar pessoas para que elas possam fazer isso. Você gosta de dar aula, você se sente muito bem na sala de aula? Muito à vontade, gosto muito. Eu gosto muito da reação que o cliente, que o tutor tem quando você consegue salvar o paciente. Tanto é que eu brinco um pouco, eu falo, eu gosto dos animais, mas eu gosto mais das pessoas. Que é um pouco ao contrário do que o veterinário normalmente faz. Muitos alunos do primeiro ano falam assim, eu vim fazer medicina porque eu não gosto de gente. Sim. Né? Medicina veterinária. E eu penso um pouco ao contrário, né? As pessoas, elas te levam até os pacientes, elas acreditam em você a confiança, né? De cuidar daquele paciente. Então eu acho que é um jogo bacana, né? Essa parceria do paciente com o dono. A gente entra muito com essa ideia, né? Que tipo, não vai precisar tratar com pessoas, que é só com animais. Mas a gente acaba vendo que é o contrário, né? Porque você direto vai ter que estar falando com pessoas. Veterinário é uma profissão que trata muito com pessoas, né? A gente entra com uma visão totalmente errada, né? A gente acha que vai ser... Não vamos falar com quase ninguém, mas aí a profissão diariamente, vai ter que atender, vai ter que falar, tratar coisas, assuntos. Com certeza, a gente vive isso e imagina você colocar o seu filho na mão de uma pessoa em que você não confia, né? Então, os animais hoje são filhos para as pessoas, né? Eles não nascem da barriga, mas eles nascem da barriga de um outro animal, mas não propriamente da que se considera mãe. Mas são considerados filhos, né? Então, eles não vão colocar o paciente na mão de uma pessoa que eles não confiam. Então, a primeira confiança que você tem que conseguir conquistar não é do paciente, é a do cliente, né? Então, é uma mentira cabulosa dizer que você não vai ter contato nenhum com a pessoa. Vai ter muito. Tá certo. Você, como médico veterinário, participa de alguma campanha, assim, de castração, alguma coisa desse gênero, de ONG? Você acha importante isso? Você acha que não? O médico veterinário, ele é que nem o pediatra, né? Tipo, porque muita gente acha que o médico veterinário tem a obrigação de, sei lá, doar cachorro, ou ficar com o cachorro pra você, ficar com o gatinho. E não é bem assim, né? Claro que tem que ser feito um trabalho de apoio à comunidade, eu acho. Mas não é uma coisa, é uma obrigação, né? Fazer isso. O que você participa de alguma campanha? Então, na verdade, esse é um assunto bastante polêmico, né? Já veio à tona várias vezes, a mídia, né? Por algumas pessoas acharem que a gente tem a obrigação de fazer isso, né? Eu acho que não existe como qualquer área, né? O médico, o fato de ele passar por um mendigo na rua não significa que ele tenha que pegar aquele mendigo, dar um banho, levar para casa e tratar, só porque ele fez medicina, né? Mas eu, particularmente, gosto muito desse tipo de atividade, né? A minha formação foi muito baseada em trabalhos de extensão. Esses trabalhos de extensão, na verdade, são trabalhos em que a gente faz dentro da universidade com auxílio a comunidades, né? Então você vai em uma comunidade carente e presta assistência com o que você sabe fazer de bom. A gente sabe tratar dos animais. Então, desde essa época de faculdade, a gente vai para esses lugares e faz campanhas de vacinação, vermifugação, castração e trata de doenças, que são as chamadas zoonoses, que podem passar para as pessoas, né? Hoje eu pratico uma atividade, desde 2009 eu tenho um contrato com a Prefeitura de São Paulo, e a gente castra os animais dos munícipes de bairros carentes, e quem custeia, né, quem faz o pagamento desses materiais, dos veterinários, é a prefeitura. E eu organizo a equipe para fazer essas castrações. É feito em diversos lugares, né? Porque eu vejo no seu Instagram de vez em quando, que é em vários lugares que é feito. Explica um pouquinho. Sim, na verdade é uma atividade que, se eu não me engano, desde 2007 se tornou fixa, né? Algumas cidades ainda fazem isso de forma pontual, Santos é uma delas. Organiza uma campanha em fevereiro, uma outra campanha em agosto. Lá existem licitações públicas em que você participa, como ONG mesmo, né? Sem fins, para assumir durante um ano um contrato de castração. E aí você tem os bairros pré-determinados. Então você vai para o Capão Redondo, você vai para o Jardim Ângela, cada mês você vai para um bairro. Você acha que a castração é importante? Extremamente, né? Porque eu faço esse trabalho desde 2002. E a gente vai nos mesmos bairros e ainda o volume de animais errantes, né? Aqueles que ficam soltos, perdidos, é enorme. Você falou que às vezes até aumenta, né? Às vezes a gente deixa de ir num bairro, num determinado lugar, 3, 4 meses, e quando você chega está descontrolado, né? Eu hoje tenho aproximadamente 250 vagas por mês. E quando eu chego lá, às vezes eu distribuo 250 vagas e tem mais, sei lá, 900 pessoas na fila. Então é um trabalho de formiguinha, né? De a gente começar a se conscientizar e resolver o problema, né? Num lugar onde a gente tem problema de saneamento básico para as pessoas, imagina o tratamento que os animais recebem, né? Então é um assunto sério. Eu vi uma frase que era
A qualidade de uma nação é vista pelo modo que trata os seus animais. Eu acho que é super isso, né? Tipo, o Brasil está atrasado em muitas coisas, né? Uma dessas é a questão dos animais, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, né? Eu acho que é a maioria no Brasil, acho que ainda não é a maioria no Brasil, trata os animais de forma horrível, né? Trata sem nenhum respeito, né? Então, mas isso eu acho que está mudando. Tem o lado bom que eu acho que está mudando e vai mudar cada vez mais com a conscientização. E eu acho muito importante. Deixa eu te perguntar, tem hotel lá no teu hospital? A gente, quando montou o hospital vai fazer 5 anos agora em agosto, a gente pensou muito em qual segmento a gente ia seguir, né? E aí a gente pensou nessa área de embelezamento, pet shop, estética e hospedagem. E aí a gente optou por não seguir nessa linha. Então o hospital ele é totalmente destinado à linha de saúde animal, né? Então eu só consigo atender um paciente que está doente ou busca prevenção, obviamente, né? Que é o mais bacana. Sim. Né? Mas um paciente que precisa de alojamento ou precisa de um cuidado estético, eu não tenho esse espaço lá. É totalmente voltado para a saúde animal. É complicado. Hoje em dia as pessoas só procuram quando o animalzinho está doente, né? Não tem essa conscientização da prevenção, né? Que é super importante, tanto na medicina veterinária quanto na humana, né? Por isso que acho que o sistema básico de saúde do Brasil está tão sufocado, né? Porque as pessoas acabam só procurando na doença, não fazem uma prevenção, não tem esse trabalho todo de prevenção que é super importante, né? Eu vou usar a sua frase, na verdade a coisa está mudando, né? Eu acho que foi assim durante muito tempo, ainda é na maior parte dos estados, das cidades, mas a gente já tem um público que busca. Os planos de saúde que ainda estão engatinhando, né? Mas já existem alguns, eles já começaram a ajudar nesse trabalho. A pessoa, como tem o plano de saúde animal, ela já procura um lugar, porque ela sabe que ela não vai gastar para fazer um exame periódico. E tem mais um detalhe que eu acho importante, já que a gente está falando muito de medicina veterinária, eu acho que isso parte muito da formação do profissional também. Do profissional começar a chamar a atenção do cliente para essas coisas. Então, naquela primeira consulta que ele faz, o filhote, do profissional falar, você vai voltar daqui a um ano, a gente vai fazer a vacina, a gente vai fazer isso. Pensando em prevenção, criar um cliente consciente. Né? Eu acho que a gente ainda peca muito nisso. Né? Aquela coisa de colocar o esteto no ouvido, faz um primeiro exame e fala, tá tudo bem, né? Pode ir para casa, volta daqui a um ano. Não, faz exame. A gente vai no médico... Mostra pro cara que existe uma prevenção, que existe um cuidado para ele não ficar doente. Tem recurso pra caramba, né? Tem um monte de exame laboratorial. A gente vai no médico, se você for no nutrólogo, ele vai te dar 3 folhas de exame. E no veterinário a gente não tem esse hábito, né? Eu acho que é um conjunto de ações que dependem tanto do médico veterinário quanto do cliente para que isso funcione melhor. O cara é fera, hein? O papo tá muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Estamos apresentando o programa Pedro Filete. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer?
Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Voltamos a apresentar programa Pedro Filete. Estamos de volta, programa Pedro Filete. Hoje eu estou aqui com o Arthur Alonso. Ele é médico veterinário e professor universitário. Já me deu aula. Fui bom aluno? Fala aí pro pessoal. Olha, Pedro, você sempre disse que não era um bom aluno, que era labiado, que conversa... Mas pelo contrário, né? Um aluno que, se eu estiver mentindo, você me corrige. Sempre chegou primeiro na sala de aula, né? Não. O pessoal chega atrasado, você sempre chega primeiro e sai e fica até o final e sempre muito interessado. Acho que de postura eu sou bom, né? Eu sou meio, postura, sento na frente, eu presto atenção na aula, eu anoto. Tenho dificuldade na matéria, é verdade, porque eu não tive muita base no ensino médio. Felizmente eu não gostava de estudar ensino médio, mas depois eu vi a importância e comecei a estudar. Medicina veterinária não tem como fugir, meu amigo. Ou você estuda ou estuda. É uma coisa... Com certeza. Não tem como fugir. Bom, vamos continuar as perguntas. Vamos para as perguntas. Cursos extras que você acha interessante de fazer? Tem muitos cursos na medicina veterinária, sei lá, acupuntura, o que você acha legal fazer? Olha, o que eu acho bacana é, na verdade, você tem que tentar ter contato com o máximo de áreas possível. É muito difícil pra gente, a gente entra muito cedo na faculdade, né? 17, 18, quando muito 19 anos. Então realmente a gente não tem noção do que a gente quer, do que a gente quer fazer, do que a gente gosta, do que existe de possibilidades. Então acho que esses cursos eles são muito importantes pra gente realmente ter contato com a medicina veterinária, com a vivência, com o que é ser veterinário. Independente da área que você vai seguir, tudo vai te agregar valor, né? A gente fala em saúde, a gente fala em corpo, a gente fala em anatomia, a gente fala em fisiologia. Qualquer coisa que você aprender vai servir para você de alguma forma. Então, é difícil estipular um curso, mas existem as jornadas acadêmicas, que são as semanas acadêmicas das faculdades, existem simpósios, são cursos baratos, né? Giram aí em torno de R$100 e poucos reais, a R$200 e poucos reais, e te dão um contato com um número grande de profissionais. Isso eu acho que é importante na hora da formação é se jogar mesmo, né? E em todas as coisas que der. Vai em simpósio, tento, vai em evento, você vai, aproveita e vai em tudo que der pra ir, porque isso vai gerar uma bagagem enorme, né? Vai fazer uma diferença enorme no futuro. Com certeza, eu acho que para isso não deve existir preconceito, do tipo, não gosto de cavalo. Eu, né, me lembrando da época de aluno, eu sempre disse que eu não queria mexer com cavalo. Eu não gosto de equinos, eu não gosto de equinos. E o primeiro estágio que eu fiz foi com equinos, né? Então, eu vi que era uma coisa completamente diferente do que eu imaginava. Tem um professor na faculdade que até falou que ele foi trabalhar com grandes, né? E aí ele pensou assim, não, só vai ter grandes aqui, né? Aí chegou na fazenda, tinha cachorro, gato, e aí procuravam quem? Ele. O veterinário. E o veterinário não gosta de pequenos ou não gosta de grandes? Sim. Não tem, né? Você tem que saber pelo menos um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo para você conseguir se virar bem em todas as áreas. Até para poder escolher, né, o que você quer, o que você gosta. Se você não tem contato, né, como eu citei alguns exemplos, eu fui mexer com pinguim, com lobo marinho. Não quero mexer com isso, nunca gostei, mas sei, se um dia precisar de alguma coisa, você tem uma ideia do que fazer. É legal que vai direcionando, né? Você vai vendo, né? Senão você se forma e não sabe muito onde você vai. Aí você vai fazer estágio depois que você se formar, aí é complicado, né? Melhor você saber o que você quer. Quando você sair formado, você fala, eu vou para pequenos, vou para grandes. Com certeza. Quero trabalhar em fazenda, quero trabalhar em clínica, quero ser cirurgião. As diversas... Inspeção veterinária, né? Também tem essa área. Essas diversas coisas que a veterinária proporciona. Bom, uma dica que vocês daria para os médicos veterinários recém-formados? Uma dica que vocês daria para eles? Porque recém-formado é complicado, né? Você se forma na medicina veterinária, deve ser Eu imagino que eu estou no 3º ano já... Não falta um tempo, mas não falta muito, né? Sim. E deve dar um medo, assim, né? Formei agora, e agora? O que eu faço aqui, né? Normal de quem
acabou de formar, mas uma dica importante que você daria? Bom, na verdade, eu lido muito com isso. O fato de eu ser professor e também ter um hospital veterinário faz com que eu tenha contato com muitos alunos, muitos médicos veterinários recém-formados, né? Existem programas hoje de formação de veterinários já formados, como se fossem aqueles cursos para pessoas que já dirigem, têm habilitação, cursos para habilitados, né? É mais ou menos a mesma coisa. E o que eu tenho percebido é que o veterinário ele tem saído cada vez mais inseguro da faculdade. Então, na minha época, o veterinário ele saía não tão preparado assim como é hoje, mas ele não tinha medo de atuar. Você acha que hoje você é mais preparado? Eu acho que depende muito do aluno. Hoje, a disponibilidade, a opção de coisas que você tem para fazer é muito maior. Está tudo muito mais acessível, a informação é mais acessível. A internet ajuda muito, né? Você pode ler livros na internet, baixar materiais importantes. Com certeza, né? Artigos. A gente conversou sobre um projeto que eu tenho de fazer videoaulas, que existem diversas videoaulas de diversos. Conta um pouquinho desse projeto pra gente. Vou contar, deixa eu terminar essa Eu já emendo uma pergunta na outra. Não. Então, assim, o que eu sempre falo para o recém-formado, essa segurança, se você está inseguro quando você se formou, foi porque você não fez aqueles estágios que você me perguntou lá no passado, né? Não dá para sair e achar que a gente vai suturar uma língua de boi na aula de cirurgia e vai saber suturar um animal vivo. Então você tem que treinar, tem que testar com segurança. E com segurança você só consegue fazer durante o estágio para alguém te acompanhar e te orientar, fazer junto. Depois que se formou, eu não fiz nada disso, o que eu faço? Me formei. Acabou a minha vida? Não, né? Você vai perder um pouco mais de tempo, vai investir um pouco mais de tempo aprendendo, né? Fazendo alguma pós, ou fazendo algum estágio junto com algum veterinário. Mas o contato com o que você vai fazer é muito importante, né? Ter sempre o contato com o que você vai fazer. Agora vai contar da videoaula agora. Você não vai fugir da videoaula. Eu não contar vou... esse projeto que você me falou, mas eu quero que você conte agora pro público. Não vou contar os detalhes, até porque tem um creme de la creme que tem só na hora que a gente vai saber. Tem uma pitadinha, né? Não, mas conta por alto. Mas a ideia é assim, o que eu tenho percebido nesses anos de docência, na minha época a gente procurava muitos livros para estudar. Muito, né? Sabia o nome dos autores, não tinha um acesso à internet. Eu sou da época da internet de escada, era demorado. E os alunos hoje têm um pouco mais de preguiça de procurar um livro para estudar. Só um pouco. Só um pouquinho, mas é pouca diferença. É pouca diferença. E eles acessam muito essas videoaulas, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto e vi que existe muito material bom na área de saúde, mas a gente tem pouco conteúdo específico para a veterinária, né? Alguém que fale para o aluno de veterinária. E além disso, tem pouco conteúdo de algumas áreas da fisiologia, que é a área que eu quero atuar. Então eu procurei montar um canal que atendesse justamente o déficit, né? Que conseguisse buscar alguma coisa que a gente não tem disponível, que é a cerejinha do bolo aí. A gente montou um trabalho, uma forma de divulgar a fisiologia diferente, uma forma mais agradável, mais gostosa, mais atraente. Porque sentar para estudar, pouca gente gosta, né? Agora se você participa junto com alguém que está falando ali uma coisa mais bacana, fica mais agradável, né? Estudar sempre assim. Se você sabe que estou estudando é chato. Agora, se você está fazendo uma coisa assim, indiretamente, estudando indiretamente é mais legal, né? Exatamente. Um bate-papo, assim, é bem mais legal. É legal suas aulas, assim, é bem descontraída, né? Você fala, a gente dá risada. Eu já tive aula com ele no 2º ano, eu estou no 3º agora. E as aulas deles são bem legais. Muito conteúdo, mas bem descontraído também. Tem pausas para dar risada e tem horas que é seriedade. Eu acho super importante isso. Videoaula, tudo que for para o aluno assimilar melhor a matéria, tudo é válido, né? Mas é uma ideia super legal. Me conta algum caso clínico que te marcou. Eu sei que trabalhar com vidas é uma coisa muito marcante, deve ter várias passagens que te marcaram durante sua vida, sua carreira, e que você viu no hospital. Mas me conta, eu não sei, veterinária tem muita gente que não pode pagar, tem muito problema, né? Como na medicina humana, mas veterinária parece que os bichinhos comovem muito a gente, né? Às vezes até tem amigo meu que fala, se eu vejo um filme e um cara morre, eu nem ligo. Agora se morre um cachorro, um gatinho, um bichinho, eu começo a chorar pra caramba. Porque é verdade, né? A gente tem os animais, eles têm esse sentimento forte por eles. Então me conta um pouquinho de algum caso clínico que te marcou. Eu estou tentando pensar em algum caso clínico, mas eu lembrei de algumas situações. Isso, né? pode ficar à vontade. Algumas situações interessantes, assim. Situações muito marcantes, são situações, pelo menos para mim, em que envolvem esses pacientes, os animais, crianças ou idosos. As crianças e os idosos, eles tendem a ter um carinho diferenciado por esses animais. Né? Esses animais fazem parte ali da essência deles, da vida deles. Às vezes um idoso porque tem pouca atenção das pessoas e tudo mais, e quem faz aquele papel na vida do idoso é o paciente. E a criança porque, né, um cachorro para uma criança é tudo. Né? E eu me lembro de algumas situações, principalmente nesses mutirões de castração,
né, de o paciente ter algum problema, alguma intercorrência prévia, e você ter que comunicar isso para essas pessoas, né? Então são situações muito difíceis. Às vezes um paciente que tem algum tipo de doença terminal, que é muito triste, né? Essa é a parte ruim da profissão, né? Você tem que dar a notícia ruim. Ninguém quer dar notícia ruim para nada, né? Então eu me lembro de algumas situações em que a gente teve isso, mas eu lembrei de um caso muito engraçado agora que eu acho que vale a pena contar. Conta pra gente. A gente foi fazer uma campanha de castração, um mutirão de castração numa igreja. Tá. Né? E o padre tinha uma cadelinha. Tá. Né? O padre tinha uma cadelinha e, obviamente, que ele pediu pra gente castrar essa cadelinha. E essa cadelinha não estava com bom estado, e num mutirão de castração, às vezes a gente não consegue fazer todos os exames iniciais para a gente fazer a cirurgia, porque o objetivo de uma campanha de castração é epidemiológico, é populacional. Sim. É diminuir esses animais da rua. Né? Então essa cadelinha ele ajudava, era ali da rua. E foi a primeira cadelinha que entrou no mutirão de castração. E a gente teve uma intercorrência com essa cadelinha porque ela não estava no seu melhor estado de saúde. E aí a gente ficou preocupado que a cadelinha fosse ter um problema maior e fosse vir a óbito. E eu tive que avisar para o padre, né, que a cadelinha não estava bem. Né? Felizmente a cadelinha ficou bem, o padre ficou feliz também. Isso, bom. Mas eu fiquei bem preocupado em avisar para o padre que justamente a cadelinha dele não estava bem. Mas foi uma situação engraçada. Dentro de uma igreja, a cadelinha do padre... Primeiro como é que eu vou falar? Que entrou, como é que eu vou falar? Foi difícil. Agora, a última pergunta do programa, estamos chegando ao finalzinho. Quero saber, a gente falou das maiores alegrias de ser médico veterinário, quero saber as maiores dificuldades num país como o Brasil, que está tão atrasado em diversas coisas, muito por causa da política, né, dos políticos que fazem um trabalho às vezes não satisfatório e deixa a gente muito triste com as notícias. Me diz o que é difícil de ser médico veterinário, qual a dificuldade que você encontra mais no dia a dia? Eu sou muito feliz com a profissão, né? Eu digo que eu escolhi a profissão certa para mim. A gente percebe. A gente percebe em todos os lugares, no Instagram, dando aula, no hospital, quando eu vejo foto, porque você é uma pessoa que gosta do que você faz. Sim, né? Gosto Importante. Muito. Mas eu tenho contato com muita gente que está frustrada com a profissão. Então eu acho que eu imagino que seja por dois fatores principais essas queixas. O primeiro é financeiro, né? As pessoas elas têm uma expectativa, às vezes, maior do que a profissão pode oferecer, né? Tanto é que no meu primeiro dia de aula eu sempre falo sobre isso, né? O quanto vocês querem ganhar e o quanto vocês acham que vocês vão ganhar quando vocês se formarem. Precisa conhecer a profissão que você está entrando, né? Qual a expectativa que você tem. Então essa expectativa não atendida gera frustração, né? Então eu acho que esse lado financeiro é importante, não é uma área que você é extremamente bem remunerado, mas o limite é você que determina o que você vai fazer, o que você gosta, né? Então acho que esse é um ponto. Esse lance das pessoas não entenderem que tem que se criar uma expectativa correta pelo mercado que o mercado oferece. Sim. E o outro ponto, eu acho que é a valorização do profissional mesmo, né? Eu acho que os profissionais de saúde, de maneira geral, eles são poucos valorizados. O professor é pouco valorizado, o profissional de saúde é pouco valorizado. Hoje tem uma coisa muito triste que a gente vê acontecer com rotina, que é o cliente, às vezes, te colocar na parede mesmo, numa situação de vou te processar, que você está errado, e às vezes você não está errado. Eu sempre digo que a gente não é obrigado a salvar a vida de um paciente, mas a gente é obrigado a usar todos os recursos disponíveis e informações para que esse paciente saia de um problema, né? Então, às vezes, essa comunicação é falha. O cliente acha que você vai resolver o problema e, às vezes, está muito acima da sua capacidade de resolver, porque é uma coisa maior, né? É um tumor maligno, é uma coisa que não tem solução. Então, eu percebo um pouco de falta de valorização do profissional nesse sentido, as pessoas sempre acharem que tem que tudo ser feito e, às vezes, você foge da nossa alçada. Mas, de maneira geral, como eu disse, como eu sou feliz com a profissão, eu gosto do que eu faço, eu acho que, como todas as profissões, é questão de você encontrar dentro dela o seu caminhozinho, a sua veia para a coisa, né? Você venceu na profissão, espero que eu consiga ter esse sucesso profissional e pessoal que você conseguiu encontrar na sua vida. Bom, estive aqui hoje com o Arthur, quero dar até minhas mãos aqui, obrigado, que quero que seja meu companheiro de profissão no futuro. Estamos chegando a mais um final de programa Pedro Filete, fique com a sua extensa programação da TV Com, obrigado. Você acabou de assistir o programa Pedro Filete.